Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre a gente viver pela fé e não por vista. Eu senti queimou no meu coração mais cedo falar sobre isso e é uma palavra que tá lá, né, em Hebreus 1 que fala que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente crê, né, e espera, mas a gente não enxerga com os olhos naturais, mas pela fé já é real, já é convicto, né? E eu vejo importante a gente falar sobre esse assunto, cara, porque isso transcende, né? Isso fala sobre tudo na nossa vida, né? Você vê que quando Jesus mesmo, ele vai ensinar os discípulos que se a gente tiver fé no tamanho, num grão de mostarda, a gente disser ao monte, né? Sai dali, vai para o outro lugar, ele vai, porque e pelo poder da fé, e muitas vezes a gente, até isso tenho pensado muito, que a gente, lógico que a gente ora, a gente crê, né, mas a gente acha que às vezes é a oração que vai fazer, não, às vezes é a ordem, né, é pela fé que você dá a ordem para que aquilo saia da sua vida, é pela fé que você exerce, né, pelo poder da palavra. Por isso que existe muito aí a lei da atração e tantas coisas, mas, cara, o poder da palavra, né, o poder da palavra declarado está na palavra de Deus, é bíblico isso. E até eu já falei isso em outros vídeos, que um pastor lá da minha igreja, o pastor Leão, ele já falou sobre isso. Se você pegar todos esses coaches que eles ensinam, jogar num liquidificador e bater, cara, você vai encontrar a palavra de Deus, porque todos esses coaches, mentoria que eles ensinam, cara, tudo é da palavra, princípios da palavra de Deus. Então, quando você entende que pela fé você tem né, e pela fé você ativa, cara, o poder da palavra. Olha o que Jesus disse aos discípulos, olha esse ensinamento que Jesus nos deu através, né, dessa palavra, que se a gente tiver fé, crer, não duvidar, né, e essa fé atingir o tamanho do grão de mostarda, que é tão pequeno, e a gente disser ao monte que ele saia dali e vai para outro lugar, cara, ele vai. Porque não é tipo assim, ah, nossa, porque, cara, a fé, cara, honra a Deus e Deus honra a fé. E é esse mecanismo, cara, da fé que faz a gente acessar o sobrenatural. Porque, cara, se você viver uma vida com Deus, visando o natural somente, cara, tu vai patinar, tu vai entrar num campo que vai ser perigoso, porque a nossa fé, cara, a gente não entende os milagres. A gente não consegue racionalizar os milagres porque não tem como. É fé, cara, é fé que gera o milagre, o mecanismo que gira, né, e faz acontecer, faz você viver o sobrenatural. E é por isso que muitos cristãos também eles acabam deixando de lado de crer nas promessas de Deus, porque eles começam a ficar sempre olhando para o natural. Ai, não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Sim, isso é natural, a gente precisa fazer a nossa parte. Agora, você não consegue, cara, jamais acessar uma promessa, um milagre pela força do teu braço. É pela fé, pelo poder da fé que a gente acessa esse nível do sobrenatural. Como é que você pode, por exemplo, um exemplo claro disso é lá a ressurreição de Lázaro, né? Ele, né, há 4 dias, né, já tinha morrido, né, já morto, e enterraram ele, né, colocaram ele, e Jesus depois apareceu e quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse, né, tirem a pedra. Então tem coisas que sim, nós devemos fazer, não é também achar que tudo vai ser, né,
só assim, a gente vai ter a nossa responsabilidade naquilo que devemos fazer. Mas isso aí é detalhe perto do que é o milagre de Deus, porque Jesus diz, rolem a pedra, ou seja, os homens tiveram que rolar a pedra, tirar a pedra. Jesus não falou, essa pedra sai de lá, né? Não, ele falou, rolem a pedra. Alguém tirou aquela pedra e quando tiraram a pedra, ele deu a ordem, né? Lázaro, sai para fora. Então Lázaro ressuscitou e ele saiu daquele túmulo e viveu. Então vai ter coisas, sim, que por mais que a gente, Jesus disse, né, ao monte, né, que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda e falar para sair, né, e ela se move. Mas nesse cenário, Deus está falando que Jesus nos ensinando que, cara, os homens vão ter que fazer coisas. Nós devemos nos mover, obviamente, porque o Evangelho não é um convite do conforto, né, da aceitação, da acomodação. Muito pelo contrário, o Evangelho é um convite de você todos os dias sair da zona de conforto, você todos os dias matar, né, o seu eu, você renunciar à carne, renunciar às suas vontades e viver no Espírito. E isso é desconfortável, você vai ter que lutar muito contra os seus desejos e suas vontades, porque o convite do Evangelho é esse, é submissão total ao Senhor. Então, quando a gente vive, mas quando a gente vive pela fé, cara, e a gente entende que tem milagres, tem situações que é só o poder de Deus, é só a fé, que por mais que você age e não houver uma colaboração, né, do poder de Deus para agir com isso, cara, você não consegue, porque senão também a glória vai ser sua. E a glória é de Deus, Deus tem esse mérito, Deus faz com que seja desse jeito para glorificar. Até eu me lembro aquela passagem que diz, né, os discípulos perguntando por que as pessoas vinham enfermos, né, nasciam já com enfermidades como coxos, né, paralíticos, cegos, mudos, e eles até perguntaram se era algo que os pais tinham feito, e Jesus disse não tem nada com relação a isso, ao passado, aos pais, mas eu digo que isso tudo é para evidenciar a glória de Deus. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que vai ser só o poder de Deus para realmente, cara, mudar, transformar as nossas vidas. Pelo poder da fé, pelo poder de Deus. Para quê? Para evidenciar a glória de Deus. Então saiba, meu irmão, se você está passando por um momento que você não consegue ver pelos olhos naturais uma situação diferente, cara, continua crendo, olha para Jesus, né, e viva pela fé, porque a fé, lógico, não vai contrariar, né, não é a fé não é tirar o foco da realidade, mas é você crer que por mais que exista essa realidade, Deus ele vai mover nas situações, né? E você também vai ser levado a se movimentar do jeito certo, porque quando a gente vive pela fé, a gente entende que Deus ele vai nos conceder essa atitude de fé, porque quando a gente ora, cara, a gente está sendo direcionado, a gente está sendo alimentado pela palavra, né, e direcionado mesmo pelo Espírito Santo. E quando a gente exerce a nossa fé, quando a gente, né, movimenta, né, o espiritual, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente lê a palavra, a gente está se alimentando e também mudando, né, a perspectiva do natural. Então, saiba disso, cara. Viva pela fé e não pelo que você vê, porque o que os seus olhos veem, cara, ele é comum, é passageiro, mas nós que vivemos pela fé, cara, nós vivemos na ótica da eternidade.
que tudo isso que ecoa para a eternidade. Então, essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou, já deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreva, né, aqui no canal e deixa aqui seus comentários. E que Deus te abençoe e que você possa ter uma noite abençoada, um dia abençoado na presença de Deus. Valeu, um abraço, tchau, tchau.